Hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes e simplificação de fração. Vamos começar. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na palavra. A palavra equivalente, se você procurar ela no dicionário, ela significa igual valor. Ou seja, frações equivalentes são frações que possuem valores iguais. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Aqui eu vou deixar a frase para a gente ver o exemplo e depois ler ela de novo para ficar mais facinho. Duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte do inteiro. Então, veja, eu vou usar como inteiro um bolo. Então, finge que você fez um bolo. E aí, desse bolo que você vai fazer, você quer que metade desse bolo fique para você. Não importa qual o tamanho do bolo ou em quantas partes você vai dividir esse bolo. Você quer que metade fique para você. Então, vamos supor que um amigo vá na sua casa. Então, você quer metade do bolo para você, certo? Se você tem o bolo inteiro e você quer metade para você, e você está recebendo só um amigo, você pode dividir em duas partes. E aí, você vai dar uma dessas partes para o seu amigo e ficar com a outra. Então, 1/2. Vamos fingir que para o seu amigo vai ficar a parte marrom, tudo bem? E para você fica a parte branca. Vamos pensar em uma outra situação. Em vez de um amigo, vão vir 2 amigos na sua casa. Só que você não pode esquecer que o bolo é o seu inteiro e a fração ela é dividida em partes iguais. Então, se você quer ficar com metade do seu bolo, você vai ter que dar um pedacinho para cada amigo, certo? Então, é simples. Você divide o bolo em 4 partes. Dá 2 partes para os seus amigos e fica com 2 para você. Faz sentido? Faz, né? É como se cada amigo ficasse com uma parte e você ficasse com essas 2 brancas. Ou seja, você ainda tá ficando com metade do bolo. Belezinha? Em uma outra situação, vamos fingir que vão 4 amigos na sua casa. Simples, você dá um pedacinho para cada um. Se são 4 amigos, você precisa dar 4 pedacinhos. Não se esqueçam que a gente tem que dividir o bolo igualmente. Então, em vez de dividir ele só em 2 partes ou em 4 partes, eu vou dividir ele em 8 partes. Tudo bem? E eu vou dar 4 pedacinhos para os meus amigos. E os outros 4 vão ficar para mim. Então, aqui, ó, cada amigo ficou com um pedacinho, tudo bem? Então, a parte marrom é que os seus amigos comeram e a parte branca é a parte que ficou para você. Aí, só mais uma situação, tudo bem? Foram 6 amigos na sua casa. Aí você fala, ai meu Deus, vou ficar sem bolo. Não necessariamente, você vai dar pedaços menores para os seus amigos, mas você vai ficar com o mesmo tanto, tudo bem? Então, você divide o bolo em 12 partes e dá 6 para os seus amigos e vai ficar com 6 para você. Tudo bem? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui nessas 2 primeiras. Tá vendo que a parte marrom, ela equivale ao mesmo tanto do bolo? Lembra que a forma é a mesma, né? Então, aqui a gente dividiu o bolo em 2 partes, uma para o seu amigo e uma para você. Lembra que você quer ficar sempre com metade do bolo. Não importa em quantas partes ele seja dividido, você quer ficar com metade dele. Aí, aqui, ó, é a segunda situação, onde foram 2 amigos na sua casa. Então, um pedaço para cada um, mais 2 partes ficaram para você. E aqui, nessa situação, foram 4 amigos, mas você continuou com metade do bolo. E aqui foram 6 amigos, mas você continuou com a metade do bolo. Deu para entender que a gente tem 4 frações diferentes, mas elas querem dizer o mesmo tanto? Em nenhum momento você deixou de receber metade do bolo, tudo bem? Então, ó, 1/2, 2/4, 4/8 e 6/12. Você não deixou de ficar com metade do bolo em todas as situações, tudo bem? Eu vou colocar mais um exemplo aqui, acho que o próximo vai deixar um pouco mais claro. Vamos supor que você receba um salário de R$1.000 e você fala para mim, Thalita, desses R$1.000, metade eu gasto com coisas que eu quero comprar. Então, vamos lá. Uma parte de 2, certo? Metade, uma de 2. Então, significa que você pegou os seus R$1.000 e dividiu, em 2 partes. Então, 1.000 dividido por 2, R$500 em cada parte. Se você pega
uma parte de 2, você tem R$500 para gastar. Tudo bem? Agora, finge que você vira para mim e fala assim, Thalita, desses R$1.000, 2/4 eu pego para gastar. Então, tudo bem. Lembra que o inteiro ainda é o 1.000, tá? Em quantas partes ele foi dividido? Em 4 partes. Tranquilo? 1.000 dividido por 4 dá R$250 para cada compartimento. Mas você pegou quantas partes? 2. Opa! Se eu peguei 2, então eu peguei 250 mais 250. Então eu peguei R$500. Ué, tá vendo que tá ficando igual? As frações são diferentes, mas o valor delas continua o mesmo, tá? Eu mostrei isso também numa aula chamada Parte e Todo, tudo bem? De fração. Eu vou colocar o link dela no fim do vídeo e aqui na descrição. Então, se você quiser dar uma olhadinha nela, o link tá aí. Aí, vamos supor que você me fala outra situação. Ah, Thalita, de R$1.000 que eu recebo, eu vou pegar 4/8 para gastar. Então, tudo bem, o seu inteiro ainda é o 1.000. E você vai dividir ele em 8 partes, tudo bem? Se você vai dividir em 8 partes, 1.000 dividido por 8, fica R$125 em cada compartimento. E quantos você vai pegar? 4. Opa! 125 com 125 com 125 com 125, adivinha quanto vai dar? 500. Então, vamos lá. Frações equivalentes. São frações que são diferentes, tudo bem? Mas que querem dizer o mesmo valor. Tudo bem? Dá para entender um pouquinho melhor com esse, né? Vamos lá. As frações equivalentes possuem duas propriedades. Mas antes de falar sobre elas, eu quero que vocês observem essas 3 frações. São as 3 frações do exercício anterior, tudo bem? Do exemplo anterior. Pensando em multiplicação e divisão, eu queria que vocês pensassem no que está acontecendo dessa fração para essa. A setinha não é só do 1, tá? É da fração inteira. Então, o que está acontecendo com 1 sobre 2 para ele virar 2 sobre 4? Bom, não é divisão, porque está aumentando, então é multiplicação. Opa! Se eu pegar o 1 e multiplicar por 2, vai dar 2. E se eu multiplicar o 2 por 2, vai dar 4. Então, ela está dobrando de tamanho. Ou seja, elas são frações diferentes, mas que querem dizer a mesma medida, assim como o nosso salário lá, tudo bem? Ô, Thalita, e daqui para cá, o que está acontecendo? Vamos pensar? O 1 virou 4 e o 2 virou 8. Então, eu multipliquei ela por 4. Ah, mas acaba aí? Não. As frações equivalentes, eu posso dizer para vocês que elas são infinitas, porque você pode multiplicar elas pelo tanto que você quiser. Posso multiplicar por 5? Pode. Você vai chegar no 5 décimos, ou 5 sobre 10. Thalita, posso multiplicar ela por 10? Pode. Vai ter 10 sobre 20. Então, a primeira propriedade diz o seguinte. Para duas frações serem equivalentes, multiplicamos o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, por um mesmo número, diferente de zero. Não pode ser zero. Nós não dividimos por zero. É absolutamente proibido dividir por zero. Então, se eu multiplicar o 2 por zero, eu vou conseguir um zero aqui no denominador, não vai dar certo. Tudo bem? Não pode ser zero. Aí, eu vou só te exemplificar uma coisa. Quando você olha o 1 sobre 2 e o 10 sobre 20, você pode pensar assim, poxa, mas 1 sobre 2 é uma fração tão pequenininha, com números tão pequenininhos, como que ela pode ser equivalente a 10 sobre 20, que são números altos? O que acontece é que você não pode olhar no número, porque você tem um todo. É a mesma coisa do salário. Você tinha R$1.000 em todas as situações. Então, eu vou pegar o 1 sobre 2 e o 10 sobre 20 e vou tentar exemplificar para vocês. Então, eu tenho esse retângulo, tudo bem? 1 sobre 2 significa que eu dividi ele em 2 partes. E o 1 significa que eu peguei uma parte dele, tudo bem? Eu vou pegar agora o 10 sobre 20 e vou pegar o mesmo retângulo. Ele é do mesmo tamanho, é igual, tudo bem?
eu tinha aqui dividido ele no meio, tudo bem? Mas aqui eu preciso dividir ele em 20 partes. Notem que o retângulo é o mesmo. O número de divisões que eu faço que está aumentando. Então, eu vou dividir ele em 20 partes. Então, de novo, mesmo retângulo, aqui eu dividi só em 2 e aqui eu dividi em 20. E aqui eu tô querendo pegar 10 partes. É a mesma quantidade, tudo bem? Então, o que importa é o seu inteiro, é o seu total. Então, o que importava era o pedaço do meu bolo, né? A forma do meu bolo. O que importava era o tanto de dinheiro que eu tinha, o meu salário. E aqui o tamanho do retângulo. Eu posso dividir ele no meio e pegar metade. Ou eu posso dividir ele em 20 partes e pegar 10. E eu vou estar pegando a mesma quantidade. Tudo bem? Não confundam o número da fração. O que importa é o todo. Belezinha? Então, vamos falar na próxima propriedade. Ah, Thalita, essa primeira propriedade era a multiplicação? A segunda propriedade vai ser o quê? Entendeu aí, né? Eu vou pegar aqui o 24 sobre 30. E aí, eu vou dividir ele por 2. Por que por 2, Thalita? Porque na aula que a gente teve sobre divisibilidade, se você não viu, dá uma olhadinha lá. Também vou colocar o link dela no fim e na descrição do vídeo. Então, o 24 e o 30, eles são pares, então eu posso dividir ele por 2. E aí, ele vai virar o 12 sobre 15. Tudo bem? Ah, elas são equivalentes? São. Elas querem dizer a mesma quantidade de um total. Tudo bem? Mas eu posso pegar o 24 sobre 30 e dividir por 3? Porque o 30 é tão convidativo e tem o 24 na tabuada do 3, né? Ó, 4 mais 2, 6. 6 tem na tabuada do 3. Pode dividir ele por 3. Vai ficar 8 décimos. Ai, Thalita, mas o 24 e o 30, ele é divisível por 2 e por 3. Posso dividir ele por 6? Pode. Vai ficar 4 quintos. Tudo bem? Todas essas frações são equivalentes à fração 24 sobre 30. Ok? Vamos ler aí, então, o que fala a nossa segunda propriedade. Duas frações são equivalentes quando dividimos o numerador, número de cima, e o denominador, número de baixo, por um mesmo número, diferente de zero, lembra que não pode ser o zero, que seja divisor de ambos. Aí você vai falar assim, como assim? Veja bem, eu não posso pegar o 24 e dividir por 2 e o 30 e dividir por 3. Eu tenho que dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número, senão elas não são equivalentes. Tudo bem? Aí eu tenho uma curiosidade para te falar do 4 quintos, né? Quanto a essa propriedade da divisão aqui. Tem 4 e 5 na mesma tabuada? Não tem, né? Não dá para continuar dividindo. Ele é o menorzinho de todos. Se eu pegar o 8 e o 10 e dividir por 2, eu vou cair no 4 quintos também, certo? Quando eu não consigo diminuir uma fração, quando eu não consigo dividir mais ela é chamada de fração irredutível. É uma fração que eu não consigo reduzir, tudo bem? Eu vou colocar aqui para vocês 2 exercícios. Eu vou explicar os 2 exercícios. E aí, se você quiser fazer ele, você dá um pause, tenta fazer, e aí depois você vê a resposta, tudo bem? Então, deixa eu explicar ele para vocês. O primeiro exercício, escreva 3 frações equivalentes a cada fração dada. Então, 3 para o 3 quartos e 3 para o 1 quinto. E no segundo exercício, você vai me dizer, em cada caso, diga qual o valor correto deve ser colocado no espaço em branco para que as frações sejam equivalentes. Ah, não entendi. É simples. Eu tenho 2 quintos aqui, tudo bem? E aí, o 2 virou o 6. O que aconteceu para o 2 virar o 6? Então, você vai descobrir o que aconteceu para o 2 virar 6 e vai fazer a mesma coisa com 5 para descobrir qual o número que vem aqui. A mesma coisa com esses dois, tudo bem? Então, se você quiser fazer o exercício, dá um pause, faz o exercício. E agora eu vou falar aqui as respostas. Vamos lá. Respostas. Eu coloquei primeiro por 2, né? 2 vezes 3, 6 e 2 vezes 4, 8. Depois eu pulei para o 5, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 4, 20. E depois eu pulei para o 9, 3 vezes 9, 27 e 4 vezes 9, 36. Thalita, eu fiz por 2, por 3 e por 4, tá certo? Tá certo. Ah, eu fiz por 10, tá certo. Contanto que você multiplique em cima e embaixo pelo mesmo número, beleza? E para essa daqui, primeiro eu fiz por 2, depois eu fiz por 5,
e depois eu fiz por 8, ok? Vamos colocar as respostas do exercício 2. Vamos lá. Para o 2 virar 6, é uma multiplicação porque está aumentando. Então, eu fiz 2 vezes o 3 para dar 6. Então, eu fiz 5 vezes o 3 para dar 15. Tudo bem? Aqui eu não olhei o número de cima, eu tive que olhar o número de baixo. O 72 virou 9, então é uma divisão. E o número que divide o 72 para dar 9 é o 8. 72 dividido por 8, 9. Então, eu peguei o 64 e também dividi por 8, que dá o próprio 8. Beleza? Aqui, o 5 virou 30, ele aumentou, então é uma multiplicação. O número que vezes 5 dá 30 é o 6, então 5 vezes 6, 30, então eu fiz o 4 vezes 6, 24, tudo bem? Belezinha? Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo do que não são frações equivalentes. Eu peguei o 16, o 18, o 8 e o 6, e aí você vai me perguntar, como saber se elas são equivalentes ou não? É simples. Vamos olhar aqui em cima. Para o 16 virar o 8, eu dividi por 2, tudo bem? Então, para elas serem equivalentes, eu tenho que dividir o 18 por 2 também. Aí você vai me falar assim, mas 18 dividido por 2 não dá 6. Não dá 6, certo? O 18 dividido por 3 dá 6. Ou seja, elas não são equivalentes. Eu tenho que fazer o mesmo número em cima e embaixo. Tudo bem? Vamos lá. A gente vai ver agora simplificação de frações. Se você entendeu a propriedade da divisão, você vai entender a simplificação muito rapidinho. Tudo bem? Vamos lá. Para eu simplificar uma fração, isso significa que eu quero deixar ela mais fácil, mais simples, que eu quero que ela fique menor. Tudo bem? Inclusive, eu quero torná-la irredutível em alguns momentos. Vamos lá. Eu vou explicar uma coisa antes de continuar. Existem alguns exercícios que você vai precisar da forma irredutível. Existem alguns exercícios que você simplesmente pode simplificar ela. Isso vai depender do que o exercício está pedindo, tudo bem? Vocês vão usar simplificação de frações muito em operações com frações. Então, soma, em subtração, em divisão, em multiplicação, você vai usar simplificação de fração muito nisso daí, tudo bem? Mas aqui eu só vou te mostrar o que é a simplificação e como a gente chega na forma irredutível. Então, vamos lá. Eu peguei aqui o 16 sobre 20. Então, o 16 e o 20, eles são muito atrativos, porque eles são pares. Então, eu vou dividir por 2. Então, 16 por 2, né? 8, e 20 por 2, 10. Aí você vai falar assim, ai, Thalita, mas o 8 e o 10, eles também são pares. Posso dividir por 2 de novo? Pode. Aí você vai achar o 4 quintos. Opa, 4 e 5 não tem na mesma tabuada. Então, a gente achou aqui a fração irredutível. Tudo bem? De novo, em alguns exercícios, talvez, tá? Talvez, você vai precisar do 8 décimos. Ou, em outros exercícios, você vai precisar do 4 quintos. Tudo bem? Ô, Thalita, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu quiser transformar ela na forma irredutível, eu não posso olhar o 16 e o 20 e sacar que ele está na tabuada do 4 e aí eu divido por 4 direto? Pode, você vai pular uma etapa e não tem problema nenhum. Então, você vai direto do 16 para o 4 e do 20 para o 5. Não tem problema. E está certo o seu pensamento, ok? Vou colocar mais um exemplo aqui. O 12 e o 36, que lindo, são pares. Vou dividir eles por 2. Então, eu vou conseguir o 6 sobre 18. Tudo bem? O 6 e o 18 também são pares. Então, eu vou conseguir aqui o 3 nonos. Tudo bem? Só que o 3 nonos não tem na tabuada do 2, mas tem na tabuada do 3. Pode mudar de número? Pode, contanto que você divida o de cima e o de baixo pelo mesmo, beleza? Então, eu vou dividir eles por 3. Então, eu vou conseguir 1/3. Opa! A 1/3, o 1 e o 3, não dá para diminuir mais. Então, eu achei aqui a minha fração irredutível. Tudo bem? Aí, muita gente está se perguntando. Ô, Thalita, então, o 12 e o 36, aqui logo de cabeça eu olhei para eles e pensei que tinha na tabuada do 4. Eu posso dividir por 4 direto?
Pode, você vai chegar no 3 nonos, você vai pular uma etapa. Não tem problema nenhum, ok? Aí, vocês também podem pensar o seguinte, ô Thalita, o 12 e o 36, ele tá na cara que tá na tabuada do 12. Eu posso dividir ele por 12 direto? Pode. Aí você vai pular uma outra etapa e aí você vai direto do 12 pro 1 e do 36 por 3. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Aqui, eu vou colocar só um exercício de simplificação, tá? Simplifique as frações a seguir até deixá-las em sua forma irredutível. Veja que eu fui bem específica no exercício. Eu quero que você vá simplificando até ela chegar na forma irredutível, certo? Então, não basta só simplificar ela e der um número que dá para continuar. Você tem que transformá-la em irredutível. Então, são essas 3. Se você quiser fazer, dá um pause, faz aí na sua casa. E agora eu vou colocar as respostas. Vamos lá. Primeira. Aqui, eu peguei o 18 e o 24 e dividi por 2, porque para mim é muito fácil, já que eles são pares. Então, eu cheguei no 9 sobre 12. Aí você fala, 9 é ímpar, não tem nada do 2. Então, vamos para a próxima tabuada, a tabuada do 3. Para nossa felicidade, tem 9 e 12 na tabuada do 3. Então, eu chego no 3 quartos. O 3 quartos, irredutível. Então, consegui chegar na forma dela. Ô Thalita, eu posso ir direto e dividir o 18 sobre 24 por 6? Pode, você ia chegar na fração irredutível direto. Vamos para a próxima. O 35 e o 63. Aí você diz assim, então, terminou em 5, tá na tabuada do 5, tá certo. Só que aqui termina em 3. Só que aqui é meio complicadinho, né? Então, o que você pode fazer? 35, certo? 35 dividido por 5 dá 7. E aí você tenta ver se o 63 está na tabuada do 7. Você vai descobrir que sim. Então, eu simplifiquei o 35 e o 63 por 7, certo? Então, cheguei aqui no 5 sobre 9. Já é irredutível, não tenho o que fazer. Esse daqui, vamos ver a resposta. O 135 e o 225, os dois terminam em 5. Ótimo. Dividido por 5 dá 27, dividido por 5 dá 45. O 27 e o 45, eles têm na tabuada do 3, né? 2 mais 7, 9, 4 mais 5, 9, os dois dá para dividir por 3. Então, eu cheguei no 9 sobre 15. Aqui ainda dá para dividir por 3. Então, eu dividi por 3, achei o 3 quintos, que é irredutível. Tudo bem, gente? Olha, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Espero que essa aula tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá pelo Face. Tudo bem? Beijinhos, gente. Tchau, tchau.